sorteado. Mas também agora já acabou, né? Agora é só pegar ele e curtir meu caramba. Então, mas aí não vai rolar isso não, Talton. O que não vai rolar? Você curtiu seu caramba muito, sabe? Claro que vai rolar. É isso, cara. Eu não quero trazer nenhuma parcela, não. E se eles enrolarem pra dar meu carro, eu processo eles. Eu, hein? Tá, então, deixa eu te falar isso de uma vez. Eu não queria ser, te trazer essa notícia, ninguém mais pediu hoje, olha só. Você já tem que começar a se preparar para regressar para o plano espiritual. Eu devia te dizer isso, olha só que legal para mim, para você. Tá chegando, Você não vai lembrar disso porque você está desdobrado e tal, mas vai ficar no seu inconsciente. Entendeu? Você desencarna semana que vem. O quê? Provavelmente. Semana que vem? Que dia? Lá pela terça e tal. Ah, terça-feira? Ah, não, cara. Terça-feira é o dia que eu pego o carro. Pô, depois de eu pagar essas parcelas todas, esperar tanto tempo, logo na terça-feira eu não vou nem sentir o cheirinho do meu carro. O cheirinho. Você vai sentir o cheirinho. Um dia de cheirinho você vai ter. Ah, não, isso é injusto, cara. Não falo do que você não sabe, Walter. Mais do que justo, a sua ida agora é um ato de misericórdia divina. 5 anos que eu pago essa porcaria e não sou sorteado. Aí você chama isso de misericórdia divina. Misericórdia divina seria se eu tivesse sorteado no início e teria curtido meu carro há 5 anos. Tem razão, tá certo mesmo. Você não é tanto errado o que estão fazendo com você. Poxa, Deus está sendo muito injusto contigo, cara. Você tinha que ter sido sorteado no início mesmo. Porque aí você já morria logo, porque você vai morrer de acidente desse carro aí. Aí você vai ter mais 5 anos para ficar com a sua família. Vai ter mais 5 anos para poder dar tempo de você se reconciliar com seu pai. Né? Porque vocês eram inimigos de várias vidas, olha só. Esse último tempo que vocês estiveram juntos, você conseguiu resolver um problema que poderia gerar muito sofrimento depois, olha. Nossa. Que Deus carrasco é esse, né? Desculpa. Tu sabe o que faz, né? É, acho que sabe, né? Mas pode pelo menos ser terça depois do Masterchef. Eu adoro Masterchef. Walter. Tô torcendo pra aquela moreninha. Ela faz um ralo de peixe. Eu não sei, eu não como, não tô sabendo. Não sei. Então, para a gente refletir e começar agora a botar essas mudanças em prática, né? E algo que eu, pelo menos, percebi muito no início, esse contato com a doutrina, para mim, foi muito, muito rico. As minhas dúvidas, todas elas foram sanadas ali, né? Todos os porquês que a gente carregava, né? Ficou claro por que perdoar, até por que amar os inimigos, tudo isso foi ficando muito claro. Mas surgiu um problema. Ficou claro o que eu devia fazer, mas difícil de botar em prática. Eu sabia que devia fazer algo, mas aquilo era difícil. Aí começou essa nova parte que a doutrina manda a gente fazer também, que é a reforma íntima, né? Mas o que é essa tal de reforma íntima, né? Então, desde do hinduísmo antigo, né, do oriental, né, o conhecimento libera o karma, sempre falando para a gente se conhecer, né? Dos gregos, o conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo a si mesmo, né? Não fora, né? Conhecendo dentro, a gente conhece tudo. Jesus também, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então eu comecei a achar que era por aí a chave, o caminho, né? Se eu estava com essa dificuldade, sabia o que devia fazer, mas era difícil de fazer, então a chave estava nessa tal de reforma íntima, a gente começar a se conhecer melhor, olhar para dentro da gente. E aí começa um estudo, um outro universo se abre na nossa frente, né? Conhecer a si mesmo. Gente, se nós somos uma centelha divina, um pedacinho de Deus, não é nada simples, né? Não está para um painel de Jeep, né? Está mais para um painel de um Boeing, né? Algo muito complexo. Nós somos. E a gente não para pensar sobre isso no nosso dia a dia. Então a chamada aqui é para a gente
começar a se observar as nossas reações, porque eu sei que devo amar o meu pai e a minha mãe, agradecer pelas condições que eles deram nessa existência, a vida que me deram nessa existência, mas eu não consigo, tem algo que parece que isso é falso quando eu dou um abraço no meu pai. Então, buscar essas respostas dentro da gente mesmo. E esse conhecimento aqui do psiquismo, de como a gente funciona, começou a abrir esses caminhos para uma compreensão maior do que a gente é. E quanto mais a gente investiga, mais conhece, mais a gente vê que pouco sabe. Até porque somos divinos, né? Jesus falou, vós sois deuses. Então, não é algo simples essa tarefa do autoconhecimento, da reforma íntima. E a gente precisa começar hoje, não esperar chegar ao desencarne para se preparar e começar numa próxima existência. Sabe lá se a gente já não fez isso na última, né? Se propondo a fazer nessa e a gente ainda não começou, está começando a passos lentos ainda, né? Então essa é a proposta do estudo Vida Consciente, que a gente viva mais conscientemente do que a gente é, de como a gente funciona, das regras da vida, da nossa ligação com a vida, com os outros, o que interfere, o meu modo de ser na minha vida, na vida daqueles que estão ao meu redor. E sabendo das regras, fica mais fácil a gente brincar nesse jogo chamado vida. Porque quando a gente não sabe as regras, a gente vai de qualquer jeito, né? E nós temos ferramentas divinas instaladas em nós e a gente não está sabendo usar isso adequadamente. Aliás, está causando muitos sofrimentos desnecessários por falta desse autoconhecimento, da gente entender como a gente funciona. Então, o conhecimento é o primeiro passo, que eu falei, né? Quando você começa a entrar em contato com a doutrina, tem outras filosofias também que abordam esse estudo, tá? Mas o nosso foco aqui é na doutrina espírita, que traz muito bem esse conteúdo, né? Então, quando a gente conhece essas leis, fica fácil de querer mudar, porque eu entendi, tem uma lógica, tem um porquê, vale a pena. Então, preciso fazer essa mudança, porque até então tinha hábitos, tinha atitudes que eu tinha só por desconhecer que isso podia me trazer problemas lá na frente. Então, sei que devo mudar. Mas algumas dessas mudanças vão ser mais difíceis, porque elas não foram construídas nessa vida. E a mesma energia que a gente usa para construir algo, um prédio, por exemplo, você vai ter que usar uma grande energia para desconstruir ele também. Por isso que algumas mudanças não são simples. Então, alguns hábitos podem ser simples, porque a gente só os tinha em razão de não saber que aquilo podia nos trazer dificuldades. Alguns vícios, ou medos, ou condicionamentos, ou crenças podem ser construídos ao longo de várias décadas, séculos ou milênios até, né? Então, por isso é tão difícil mudar. E o principal foco do nosso autoconhecimento, o que a gente encontra dentro de nós mesmos, é essa tal desse ambiente inconsciente aqui, que a gente pode chamar de psiquismo também, ou Freud chamou de id, né? Essa parte que fica escondida do nosso acesso. Porque a parte que a gente tem acesso é fácil da gente elaborar, mas essa área ali não, a gente não tem acesso direto e só sente a influência. Como eu falei antes do pai, né? Essa história do meu pai é fictícia, tá? É só para fazer uma analogia de como funciona essa relação do psiquismo, né? Então, a gente trabalha com a ideia de vidas sucessivas, né? Reencarnação, né? Então, o espírito vem se ligando, não é o espírito que encarna, né? Uma pequena parte do espírito se liga a um novo corpo para um determinado número de experiências, né? E em cada existência dessa, ele tem contato com o que ele necessita para colocar em prática esse aprendizado, essas experiências. E essas experiências são acumuladas e não se perdem, elas são arquivadas no nosso inconsciente, o psiquismo. A gente conhece muito pouco disso, mas vamos denominar que está tudo no inconsciente.
em que plano é esse, se é plano mental, se é inferior, superior, ou se está acima, lá no campo búdico, a gente não sabe. Mas existe, a gente sofre influência. Então vamos trabalhar com o que a gente tem acesso de conhecimento aqui. Então, se lá no passado meu pai estava me torturando e eu estava lá no tronco sendo torturado, chicoteado a vida inteira sem poder reclamar, porque senão apanhava mais ainda, hoje eu vou ter dificuldade de abraçá-lo. Porque quando eu chego perto dele, todo esse sentimento represado uma vida inteira aflora. Aí é difícil você colocar em prática aquilo que a doutrina falou. Do amar ao próximo como a si mesmo, do amar até os inimigos, né? Então, a ferramenta que a gente tem é conseguir acessar essa vida passada, tirar o escravo do tronco, porque mesmo que ele morreu, que perdeu o corpo, ele está ainda mentalmente preso nesse sofrimento. Esse sofrimento ainda é real e vivo hoje, mesmo que isso não, a situação física não exista mais. Mentalmente ele está sofrendo isso. Como a gente, quando lembra de algo ruim que aconteceu com a gente não volta a ter aquelas mesmas sensações desagradáveis? Então, no campo mental é assim. Não precisa estar no campo físico para que você ressinta aquilo. Então, quando eu consigo, através de um mecanismo de sensitividade, dar manifestação, né, com que esse escravo consiga se manifestar através de um sensitivo ou de um médium, através de recursos, né, que foram estudados, a gente consegue conduzi-lo para sair daquela fixação mental. Então você vai tirar o escravo do tronco, vai mostrar para ele que na vida anterior era ele que estava com o chicote na mão, que ele não foi vítima, que está tudo certo, que hoje aquele que tirou a vida lá no passado está devolvendo como pai. A partir desse momento eu vou conseguir chegar no meu pai e dar um abraço verdadeiro de agradecimento por tudo que ele fez por mim. Porque não tem mais essa energia aqui do passado impedindo que isso seja verdadeiro da minha parte. E da parte dele também, né? Porque ele também, aqui foi o algoz, mas na vida anterior ele também estava no tronco. Então meu pai também tem esse mesmo sentimento quando chega perto de mim. Às vezes a gente se sente rejeitado, né? Então, o mesmo sentimento que a gente tem, ele também tem. Então, trabalhando nesse nosso campo inconsciente e se observando, então, para mim tratar algo, primeiro eu preciso conhecer esse algo, perceber que ele existe. Então, o autoconhecimento é esse se observar. Não, eu tenho dificuldade com meu pai, então eu vou trabalhar esse aspecto. Tenho medo do escuro, por exemplo. Aí você vai verificar de onde está registrado esse medo, porque nessa vida não tem. Tem exceções que podem ter sido gravadas nessa existência, mas daí a gente não trabalha aqui com esse recurso de captação psíquica. Aí você vai procurar um profissional da psicologia, né, ou um terapeuta que trabalhe com esse enfoque nessas memórias que foram registradas nessa existência. Mas no que a gente percebe aqui, todas essas memórias que foram registradas no subconsciente dessa existência têm uma ligação passada. Dificilmente foi uma memória nova que ficou ali, e geralmente quando é nova ela não cria problemas na existência para frente, salvo exceções, lógico, né? Então a maior parte das causas das nossas dificuldades está em nós mesmos. Não é o obsessor, não é a esposa, não é o governo, não é ninguém, somos nós mesmos. Está dentro de nós. Por isso a orientação multimilenar, conhece-te a ti mesmo. E mudar em nós mesmos o que a gente quer que mude no mundo, porque o problema está aqui. Nesse mesmo ambiente aqui a gente tem todo tipo de vibração. A nossa mente é que vai determinar em qual faixa eu vou sintonizar. Então o mundo é um universo de vibrações, das mais harmoniosas às mais desagradáveis. Então eu é que vou fazer a escolha, em qual delas eu vou sintonizar. Por isso que quando eu mudo, o Gabriel Pensador tem uma letra muito instigante, né?
que fala da nossa mudança com relação à mudança do mundo. Né? Então, quando a gente muda, o mundo muda, apesar de o mundo não ter mudado. Eu mudei a minha percepção do mundo pela forma como eu agora estou sintonizado com o que está ao meu redor. Então, numa mesma rua, 2 vizinhos, um pode morar no inferno, outro pode morar no céu. Então, não é uma localização física. Os 2 podem ter a mesma faixa salarial, ter a mesma graduação, isso não determina se a gente vai viver melhor ou pior. O que determina é a nossa sintonia mental. E a nossa sintonia mental é afetada por isso aqui. Então, essa auto-observação, entender o que está pegando no nosso dia a dia que é necessário trazer para trabalhar. Então, até então, a gente não tinha essa ferramenta aqui. Qual era o jeito de resolver isso aqui? Lógico, a espiritualidade tinha, né? Com merecimento, no campo espiritual eram feitos esses atendimentos sem a gente ter contato com isso, né? Mas até então o caminho geral era o do perdão. Você precisa perdoar porque é o certo a ser feito. Mas esse perdão acabava não se tornando verdadeiro, porque a gente não compreendia as razões. E isso pode causar uma série de dificuldades. Por exemplo, lá no passado, eu fui corrupto. Então hoje eu venho com a proposta de não ser mais corrupto, porque fiz uma análise de todas as consequências de ter sido corrupto, de passar a perna nas outras pessoas, e vi que isso não fez bem para mim. Decidi mudar. Então, vim para uma nova experiência aqui na carne, e aí vou tentar ser honesto e nada dá certo, nada funciona, os negócios não fecham. Por quê? Porque o meu eu corrupto ainda está no meu inconsciente. E quem chega perto de mim para fechar o negócio não sente segurança, ele sente a vibração do corrupto lá no passado. E acaba dando para trás, não fecha o negócio. Ou lá no passado fiz voto de pobreza lá na igreja. E hoje em dia minha vida financeira é um desastre, né? Porque para mim isso é pecado. Eu fiz um voto de não querer lidar com isso. E isso afeta a nossa vida hoje. Então não que a gente deva dar tanto valor ao dinheiro, mas ter uma saúde financeira que nos permita ter uma condição razoável para a gente botar em prática esse autoconhecimento. Ou lá no passado, casei com Jesus quando era freira, né? E hoje em dia tenho dificuldade de arrumar um relacionamento, porque quem chega perto sente a vibração da freira. E nem cogita a situação de namorar com aquela pessoa. Isso já atendiu quase uns 10 casos já. E em um atendimento resolveram. Então é uma vibração forte que afeta geralmente as mulheres, né, nessa condição, que impede elas de conseguirem um relacionamento saudável. Ou, no contrário, né, na prostituição, essa vibração lá da prostituta no passado faz com que ela apenas atraia homens que queiram se divertir. Apesar de hoje ela não está nessa proposta de vida, de aprendizado. Então, todas essas experiências passadas aqui afetam o nosso modo de vida hoje, ou lá na realeza, né? Hoje a gente quer que todo mundo esteja no tapete vermelho para a gente passar. Quem essa pessoa acha que é para estar passando na minha frente? Né? Mesmo a gente sabendo que não existe ninguém melhor que ninguém. Então eu sei algo, mas sinto outra coisa diferente. Então, essa proposta aqui da gente equilibrar isso. Que o sentir fique igual ao saber. Aí a vida fica mais tranquila. Então, essas vidas passadas aqui a gente chama de personalidades múltiplas. Múltiplas porque são várias, né? No nosso inconsciente. Então, são pessoas vividas em outras existências. Têm identidade própria, aparência, hábitos, idade e até polaridade sexual distinta da atual. Então, é uma outra pessoa que vive no meu inconsciente. E afeta o meu modo de viver hoje, porque ela ainda está viva. Ela tem identidade própria.
elas despertam ativadas por algum estímulo desencadeador, um vício, uma vibração, imagem, cheiro, olhar, tom de voz, som, uma provocação, um ataque, um descontentamento, humilhação, medo, trauma, uma viagem, vai ter um filho, esse espírito se aproxima para nascer. Então, essas memórias estão numa espécie de hibernação, e quando algo aqui no nosso campo energético aparece que teve alguma coisa similar ao que ela viveu, ou que foi o mesmo espírito que está ali perto, ela acorda. Então, às vezes você programa uma viagem, e quem define o roteiro dessa viagem é o nosso inconsciente, né? E a gente acaba indo passeando, né? Viajando nesses locais onde a gente já passou no passado, principalmente lá para a Europa, né? Eu não fui ainda, né? Mas quando for eu vou acordar algumas dessas aí, porque a gente já viveu muitas existências lá que eu já percebi nos atendimentos que fiz, né? Então, quando você passa por esses locais, vão aflorando aquelas memórias. E essas que acordam, que estão em estado de hibernação, são as que estão em desarmonia. E quando elas acordam, nos causam mal-estar. O exemplo do filho, né? O casal está querendo ter um filho, então o espírito se aproxima. A presença desse espírito vai acordar tanto no pai quanto na mãe as memórias de existências de passado de ambos. Então, se está pensando em ter filho, já vem para o atendimento para ver quem está na fila, para ver se tem algo para resolver. A gente pode evitar dificuldades, tanto em jogos da gravidez, né? Porque em jogo geralmente é uma diferença de energia de quem está chegando com o corpo da mãe. Então, se você faz esse atendimento, você libera essas energias de passado ali e a gestação é mais tranquila. Percebam que tem várias dificuldades que a gente não precisa mais passar hoje em dia. Então, não são simples autômatos, não é uma memória apenas, como se fosse um filme gravado, não. Tem poder de decisão, autonomia de ação, conhecimentos diversos dos nossos e força mental bem ou mal desenvolvida. Então, vamos pegar o exemplo do espírito que está chegando para encarnar. Se lá no passado a mãe e esse filho brigaram pelo pai, ou seja, a mãe tirou o filho do caminho para ficar com o pai de hoje, se não for feito um atendimento, esse filho chega e o casal se separa. Se o casal não tem um entendimento dessa dinâmica espiritual e energética. Porque o filho vai continuar ainda brigando para separar os dois, porque lá no passado ele foi impedido de ficar com aquela pessoa. E já aconteceram vários casos que chegou até mim em atendimentos. Então, percebam que tem poder de decisão, podem influenciar a nossa vida. Ou no caso de um espírito que vem em muitas encarnações na polaridade masculina, então ficou muito forte essa questão do machismo, né? A sociedade até então apoiava essa atitude de que o homem é melhor, é só o homem que pode decidir, a mulher tem que ser submissa, né? E para equilibrar isso, agora ele vem na polaridade feminina. Porque há necessidade desse equilíbrio de comportamento. Mas essas vidas passadas aqui não aceitam isso, esses que foram muito machistas. E têm poder de decisão, autonomia de ação. E podem fazer com que haja, em casos extremos, até um feminicídio. Em casos extremos, eu estou falando, só para a gente exemplificar aqui o poder de ação que tem o nosso inconsciente com a nossa vida. Como seria essa questão? Uma dessas personas aqui de passado, da mulher que são muito machistas, não aceitam de jeito nenhum. Para eles, um corpo feminino é algo inferior. Então, eles querem acabar de todo jeito com essa existência. E no momento de discussão do casal, o marido baixa a guarda, uma dessas pessoas consegue, acoplar o marido, não seria uma manifestação mediúnica, mas seria um controle mental do corpo ali, né? Ou um descontrole, né? E pode o homem atentar contra a vida da mulher nesse momento, causado por uma pessoa da própria mulher. Não estou dizendo que os homens são santos, tá? Eu estou dizendo que existe esse tipo de
de ação no campo mental de um relacionamento, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem muita coisa para a gente entender e muita coisa que a gente pode mudar nessa dinâmica, se autoconhecendo, fazendo atendimento com essas situações que a gente está percebendo que estão influenciando, desarmonizando a relação, né? Então, buscar resolver isso. E o que a maioria das pessoas fazem é separar. Não está dando certo, separa, né? E não adianta separar. Energeticamente estão ligados, separou só fisicamente. E quando isso acontece, mesmo separando fisicamente nessa existência, ainda vão se incomodando um com o outro. E na próxima vida vão se ligar de novo, até que se harmonizem. Então não tem como fugir. Precisamos resolver. E se a gente entende como funciona, é mais fácil resolver. Mas precisa resolver. A gente está aqui para isso. A Terra é uma escola de aprendizado. E o principal aprendizado aqui nessa escola é aprender a respeitar o outro. Principalmente o diferente, principalmente aquele lá dentro de casa. Amar o próximo lá fora é fácil, né? Amar aquele dentro de casa às vezes é mais difícil. Compreender que ele é diferente da gente, que não foi eu que criei ele, o meu filho. Eu apenas dei um corpo para ele nessa existência. Que ele tem uma caminhada evolutiva diferente da minha. Então ele vai ter valores diferentes dos meus. Ele vai achar que a vida deve ser vivida de uma forma diferente daquela que eu acho que é a certa. E eu vou respeitar isso. Não vou abandonar a minha obrigação de educador, de pai. Isso não. Isso eu vou fazer, principalmente ali até os 7 anos. Né? O período mais importante da educação de um filho é até os 7 anos, que você está preparando o campo para essa existência. Porque a partir dos 7 anos, essa turma do inconsciente que começa a acordar dessa hibernação. E aí começa a bagunçar tudo. Mas se fez um bom trabalho do 0 aos 7 anos, o que vai acordar disso aqui, ou não vai acordar com tanta energia, né? não foi alimentada durante esses 7 anos, e vai ficar mais fácil do espírito colocar em prática a proposta de mudança, de aprendizado dessa existência. E aqui o mecanismo da discórdia e da concórdia. Aquele exemplo lá do corrupto, né, do passado. Né? Então hoje ele tenta fazer negócio com alguém, mas esse alguém aqui percebe o eu corrupto lá do passado e acaba não tendo confiança. Então entender que essa outra pessoa aqui, a proposta dela é diferente do que ela traz no inconsciente. E a gente julga as pessoas pela primeira impressão que a gente tem do outro, né? E muitas vezes aquela pessoa já está com a proposta de mudança, de não agir mais daquela forma, e a gente ainda julga, pré-julga, né? A pessoa de acordo com o que a gente sente do inconsciente dela. Estamos falando em transição planetária, né? A gente tem outros planos de evolução, mas para ir para esse outro plano a gente precisa tratar todo esse nosso passado aqui. É a tal da veste nupcial que Jesus fala lá na parábola. A veste nupcial é você estar com o espírito, com todo o corpo dele em harmonia, né? E essas memórias aqui, essas vivências fazem parte dessa nossa veste nupcial. E antes da gente partir para o próximo passo, vamos ter aí milhares de anos ainda. Então quem está pensando em se iluminar nessa existência, receio dar uma má notícia. Existem exceções, pode ser que tenha algum aqui, né? Mas eu acho muito difícil. Aqueles que o fizeram, a gente pode contar nos dedos de uma mão, talvez 2 no máximo, aqui na Terra. Então, nós estamos mais ou menos no mesmo nível aqui, não tem muita diferença. Todo mundo com essa mesma problemática aqui. A gente já chegou num ponto, pelo menos quem está buscando isso, né, de mudar esse esquema antigo. A gente viu que vale a pena uma nova abordagem da vida. Mas isso não muda o fato do que a gente fez até agora. E isso aqui precisa ser
ressignificando cada uma dessas existências. E esse é o trabalho que a gente tem nesse novo milênio de regeneração que se inicia. Eu vejo o plano de regeneração não como um plano em si mesmo, mas como um plano intermediário, né? Um plano de preparo para um próximo estágio evolutivo. Então é muito tempo que a gente vai ter para isso. Esse estudo está começando agora, pelo menos num âmbito um pouquinho maior do que foi até então. Antes era muito oculto, escondido isso, porque era reprimido esse tipo de estudo, né? Mas vai se acentuar aceleradamente esse estudo aqui, desse milênio que se inicia. É a proposta, pelo menos a minha visão que eu tenho, né? dessa nossa transição planetária, do que a gente tem agora para o nosso esquema evolutivo. É a gente tratar isso aqui. E quando a gente trata isso aqui, essa relação muda. Se muda a relação de 2, muda a relação de 10, de 1000, da cidade, do estado, do país, do mundo, né? Mas a mudança está dentro de cada um de nós. Então não adianta sonhar com a paz mundial, a gente tem que trabalhar na nossa paz interior. E isso aqui, via de regra, está se digladiando dentro de nós, causando dificuldades. Então é um trabalho intransferível. Cada um de nós deve fazer. Alguma dúvida, algum questionamento? Peguei pesado demais? Diga, André. Ele está falando de amar o outro. Isso é ser inconsciente. Aí tem um cara de bravo, tem um cara de feliz, ou tem um cara de triste. Isso é inconsciente. E inconsciente é quando você fica feliz. É ser e de ser. Esse inconsciente, André, que a gente não tem consciência, eu não percebo. Mas essas pessoinhas aqui estão dentro de mim, estão dentro de você. Por isso que às vezes a gente fica com raiva sem ter razão, ou tem razão, mas de não ter tanta raiva, né? Isso está dentro da gente. Ou tristeza que às vezes a gente tem sem motivo. Também dentro da gente, quando você fica chorando, desanimado. É a alma que está deixando vibrar isso de dentro dela. E não é ruim isso é um chamado de atenção para algo que deve ser feito. Né? Estou vendo um monte de pontinho de interrogação assim na cabeça de vocês. Mas é maravilhoso esse estudo, vale a pena a gente começar esse autodescobrir-se. No início dá um susto, porque quando a gente para se observar, a gente está acostumado com esse barulho externo, né? A gente começa a perceber a bagunça que está dentro da gente. Mas não desistam, é assim mesmo. Um passo de cada vez, a gente vai ajeitando isso. Vamos encerrar com um passe coletivo, pedindo auxílio ao pessoal do seco. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos. Neuza, você pode conduzir o nosso passe hoje? Ainda envoltos nessa energia de reflexão, tão importante, autoconhecimento, abrindo nosso campo para novas energias, nos sintonizando com a espiritualidade que aqui está, colocando aquilo que viemos buscar, pedindo auxílio. Jesus já nos disse: pedis e recebereis. E o Pai sabe as nossas necessidades. Coloquemos então nas mãos de quem mais nos ama. Sintamos no alto da nossa cabeça, entrando uma energia amorosa que vai percorrer todo o nosso corpo e trabalhando naquelas questões, naquelas regiões que mais necessitam. Sintamos essas energias com gratidão,
elas nos fortaleçam e nós possamos, através dessas informações que o Walter acabou de nos trazer, termos mais empenho em nos conhecer e nos melhorar como ser divino que somos. Viemos todos da mesma fonte criadora que é amor. Então, é o amor que precisa nos conduzir. Nos envolvendo nessas energias, vamos fazer um propósito de, toda esta semana, sermos agentes pacificadores. Seja qual for a situação que se apresentar, vamos lembrar, ao invés de agredir, sejamos pacificadores. E aos poucos nós vamos construindo este mundo melhor que queremos, de fraternidade e paz. Que essa paz nos acompanhe por toda a semana, enviando também as nossas melhores energias para as nossas casas, para os ambientes de trabalho, as pessoas que convivem conosco, todas possam vibrar nesse mesmo propósito. Que assim seja. Boa noite a todos. Que lindo ver o auditório cheio, viu? Obrigada pela presença.